Nós divorciamos. Essa frase lançada pelo seu marido, depois de 3 anos de casamento, ressoou em seus ouvidos como uma sentença de morte. Helena, aqui no Brasil, chamada de Helena Lobo, uma mulher que havia sacrificado tudo pelo esposo, Alexandre Aguiar, o herdeiro de um vasto império empresarial, via-se agora jogada à margem da vida. Tudo porque o primeiro amor dele, Cristiane Serrano, que sofria de uma rara doença cardíaca, havia retornado à sua vida. Mas Alexandre não sabia. Nem podia imaginar que aquela esposa patética na opinião dele, descartada com tanta facilidade, era na verdade a lendária cirurgiã cardíaca conhecida apenas pelo pseudônimo de Drá, e por quem ele estava disposto a suplicar, oferecendo milhões de reais para salvar sua amada. Começava então a triunfante e emocionante vingança de Helena. Em 3 anos de casamento, o marido jamais a havia tocado. Mas no dia do divórcio, ao ver sua foto nos documentos, ele desmoronou. Na espaçosa cozinha, espalhava-se o aromático cheiro de um ensopado de carne ao vinho tinto. Com um pano impoluto, eu secava com cuidado um prato de porcelana branca, eliminando a mais mínima gota d'água de sua borda. Hoje era o 3º aniversário do nosso casamento, o de Alexandre Aguiar e o meu. Durante os últimos 3 anos, eu havia interpretado o papel de uma esposa virtuosa e submissa. Renunciei a todos os meus sonhos de juventude e me tornei uma sombra dedicada a cuidar da comida e do descanso dele. Ao passar para a sala de jantar, acendi pessoalmente as velas sobre a mesa. Quando o relógio marcou exatamente 19 horas, a porta principal se abriu e ouviram-se passos familiares e firmes. Alexandre entrou em casa. Como sempre, elegante, frio e altivo, uma camisa branca impecavelmente passada, uma gravata cinza claro amarrada com precisão. Aproximei-me com um suave sorriso para retirar o paletó, mas Alexandre se inclinou levemente, evitando meu contato. Minha mão ficou suspensa no ar e desceu lentamente. Durante 3 anos, ele não me havia tocado, impedindo-me de cruzar a linha que nos separava de simples colegas de apartamento. Dirigiu-se diretamente à mesa, examinou os pratos exquisitamente servidos e deteve o olhar no meu rosto. Enfiou a mão no bolso do colete e tirou um grosso envelope marrom que arremessou sobre a mesa. O som do envelope ao bater no tampo de vidro ressoou seco no silêncio ensurdecedor. Fiquei olhando para o envelope, um pressentimento ominoso crescia no meu peito. Alexandre afastou uma cadeira, sentou-se e, entrelaçando as mãos, apoiou-a sobre a mesa. Sua voz, grave e levemente rouca, soou com clareza. Nos divorciamos. Essas 2 palavras que escorregaram de seus lábios com facilidade atravessaram meu coração como uma faca afiada. Fiquei petrificada, esforçando-me para que minha voz não tremesse. Qual é o motivo? Hoje é nosso 3º aniversário de casamento. Por que tomou uma decisão tão cruel justamente neste dia? Alexandre ergueu os olhos para mim. Em seus olhos longos e amendoados não havia nenhuma pitada de calor. Cristiane voltou, respondeu ele. Impassível. Está me esperando. Não posso continuar fazendo-a sofrer. Ao ouvir o nome de Cristiane Serrano, meus ouvidos uniriam. Seu primeiro amor. A mulher que ele havia mantido oculta no fundo do coração todos esses anos. Recordei aquela noite fatídica de 3 anos atrás. A noite em que Alexandre, envenenado pelo álcool que seus rivais de negócios lhe serviram, perdeu o juízo e me abraçou, repetindo o nome de Cristiane vez após vez. Ao acordar na manhã seguinte, declarou firmemente que assumiria sua responsabilidade e se casou comigo. Acreditei ingenuamente que meu amor sincero e meu sacrifício poderiam derreter seu coração de gelo com o tempo. Tudo havia sido um engano. Alexandre deslizou o envelope em minha direção. Aqui está o acordo de divórcio assinado por mim. Continuou, num tom que parecia conceder-me um grande favor. Também estão os documentos de um apartamento no Leblon e um cheque de 5 milhões de reais. É sua compensação. Com esse dinheiro você poderá viver confortavelmente o resto da vida. Uma mulher inteligente sabe quando parar. Não nos esgotemos mutuamente. 5 milhões. Meus 3 anos de juventude e meu amor devotado avaliados em frias cifras. Aproximei-me lentamente e peguei o acordo de divórcio. Sua assinatura era nítida e firme, sem o menor sinal de dúvida. Levantei a cabeça, olhei diretamente nos olhos de Alexandre, reprimindo a amargura que subia pela garganta. Uma última pergunta, disse.
Nestes 3 anos, vivendo sob o mesmo teto, comendo a mesma mesa, você sentiu alguma coisa por mim, nem que fosse por um instante? Alexandre se levantou e ajustou um botão do colete. Olhou-me com pena e sentenciou: nem uma única vez. Essa resposta impiedosa apagou a última centelha de esperança em minha alma. Meu coração se encolheu como se o apertassem num punho, mas estranhamente não derramei uma única lágrima. O desapontamento extremo havia se transformado numa armadura de gelo que aprisionava meus sentimentos. Acenei com a cabeça, estendi a mão e peguei a caneta tinteiro que estava junto aos documentos. Naquela noite não consegui pregar o olho. A enorme mansão no Jardim Europa mergulhou na escuridão fria e vazia. Alexandre havia ido embora assim que deixou os papéis do divórcio, como se não quisesse permanecer naquela casa nem um segundo a mais. Sentei-me no sofá da sala, contemplando os objetos de decoração que eu mesma havia escolhido. Agora tudo parecia uma zombaria. Quando os primeiros raios do sol da manhã se filtraram pelas cortinas, levantei-me e fui ao dormitório. Do canto mais afastado do armário, tirei uma mala preta e comecei a guardar minhas coisas pessoais. Peguei apenas alguns conjuntos de roupa simples e os livros de medicina que eu lia desde os tempos de estudante. As joias caras e os vestidos de grife que Alexandre me comprava nas festas por pura formalidade, dobrei-os com cuidado e os deixei no armário. Tirei a aliança do dedo anular e a coloquei sobre o acordo de divórcio, junto ao cheque de 5 milhões de reais e os documentos do apartamento. No canto inferior direito do documento, estampei minha assinatura. Minha caligrafia era firme, sem sombra de dúvida. Devolvia toda a compensação integralmente. Comecei esse casamento com as mãos vazias e o coração cheio de amor. Agora partia com as mãos vazias e um coração gelado e indiferente. Peguei o telefone e liguei para André. André Falcão Reis, meu melhor amigo desde a universidade e diretor de um importante centro médico internacional em São Paulo, atendeu quase que imediatamente. Me divorciei. Veio me buscar. Minha voz era surpreendentemente calma. André ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu com firmeza: "Pera, chego em 15 minutos." Enquanto esperava André, tirei meu antigo chip, parti-o ao meio e joguei no lixo. Inseri um novo em um telefone reserva. Bloqueei todos os números de Alexandre e sua família. Eliminei-os das redes sociais e cortei qualquer possível contato. A partir do momento em que eu saísse por aquela porta, tornaríamos a ser absolutos estranhos para sempre. O Porsche prateado de André parou diante dos portões da mansão. Ele saiu do carro vestido com um elegante terno azul escuro. Ao me ver com uma pequena mala, André não fez perguntas desnecessárias. Em silêncio, colocou a bagagem no porta-malas e abriu a porta do passageiro para mim. O carro arrancou, deixando para trás a imponente casa. Reclinei no assento e fechei os olhos, sentindo como uma sensação de liberdade e leveza se espalhava por todo o meu corpo. Alguns dias depois, André me contou o que estava acontecendo na empresa de Alexandre. Quando sua secretária deixou sobre a mesa o acordo de divórcio assinado e os bens devolvidos, Alexandre ficou perplexo. Não esperava que sua esposa, sempre submissa e obediente, partisse de forma tão decidida, sem aceitar um único centavo. Mas sua surpresa se dissipou rapidamente. Agora toda a atenção de Alexandre estava voltada para a saúde de Cristiane. Ela sofria de uma forma rara de insuficiência cardíaca e seu estado piorava a cada dia. Alexandre, usando todos os seus contatos e seu dinheiro, buscava a melhor cirurgiã cardíaca conhecida sob o pseudônimo de Drá. E, ao ouvir isso, sorri amargamente. Alexandre nem suspeitava que a Drá, e que procurava tão desesperadamente, era sua ex-esposa, aquela que ele mesmo havia descartado. O outono chegou a São Paulo. O ar ficou frio e úmido. Eu acabava de participar de um seminário médico privado para especialistas de elite, organizado em segredo por André. Há muito tempo não sentia tal prazer mergulhando de cabeça em profundas discussões profissionais sobre cirurgia cardíaca. Ao pegar os relatórios médicos e analisar casos cirúrgicos complexos, sentia como o sangue voltava a ferver em minhas veias. Ao sair do centro de conferências, respirei fundo. André me jogou as chaves do Porsche, dizendo que havia bebido um pouco de vinho no coquetel e não queria dirigir. Estendi a mão e peguei as chaves com destreza, acenando com a cabeça. Minhas habilidades ao volante sempre haviam surpreendido André. Simplesmente durante os últimos 3 anos, eu as havia escondido em meu interior, vivendo uma vida tranquila. Sentei-me ao volante e liguei o motor.
O rugido do esportivo foi potente. Quando o carro se incorporou ao denso tráfego da Avenida Paulista, André me tocou levemente no braço e apontou com um gesto para o retrovisor. O carro do seu ex-marido. Dei uma olhada no espelho. Um Mercedes-Benz classe S preto se movia lentamente na faixa ao lado. O vidro estava meio abaixado e pude ver o perfil frio de Alexandre. Sem dúvida, ele havia reconhecido minha silhueta familiar ao volante. Imediatamente o Mercedes acelerou e, trocando de faixa, colou logo atrás do nosso Porsche. Apertei o volante com força. Meu olhar se aguçou. Por que ele me seguia? Alexandre queria verificar com que homem rico sua indefesa ex-esposa havia se relacionado. Não ia satisfazer sua curiosidade. Troquei de marcha e pisei fundo no acelerador. O Porsche se lançou para a frente como um predador, deixando o Mercedes bem para trás. Alexandre, furioso, também acelerou e se lançou à perseguição. Os dois carros zigue-zagueavam entre os demais veículos nas concorridas ruas da cidade, como se realizassem uma acrobacia. Mantive a calma absoluta, encontrando qualquer brecha no trânsito na velocidade do raio. Em um grande cruzamento, o semáforo piscou em amarelo. Acelerai um pouco mais, girei bruscamente o volante, quase roçando um caminhão frigorífico. E no último segundo, justo antes de fechar, cruzei a linha de parada. O Mercedes de Alexandre ficou preso atrás dos carros que esperavam o sinal abrir. Pelo espelho lateral, vi como ele batia no volante com raiva. Sorri. Entrei numa rua estreita e o perdi de vista definitivamente. Que pilota! Riu André, às gargalhadas no banco do passageiro. Reduzi a velocidade para o normal. Não quero continuar presa ao passado, disse André. A partir de hoje, a fraca e submissa Helena Lobo tá morta. Vou viver minha vida de verdade. Naquela noite, André e eu estávamos sentados em seu escritório particular. Ele me serviu um copo d'água e, com um semblante sério, me aconselhou a retornar oficialmente à medicina. Meu talento em cirurgia cardíaca era digno do respeito da comunidade médica mundial, o pseudônimo de Dra. E havia sido, uma vez, a esperança para incontáveis pacientes com doenças incuráveis. O fato de eu ter enterrado esse talento numa cozinha durante 3 anos era uma perda enorme para a sociedade. Bebi um gole d'água. Refleti por um momento e acenei com a cabeça. Havia chegado o momento de recuperar o que me pertencia por direito. Na manhã seguinte, com meu cartão de poupança pessoal, dirigi-me às lojas de luxo da Oscar Freire. Joguei fora toda a roupa escura e sem graça que minha sogra me obrigava a usar para parecer decente. Escolhi vários ternos elegantes que realçavam minha esbelta figura. Num salão de beleza, cortei o cabelo comprido num moderno e estiloso Chanel. Pintei os lábios de um vermelho intenso. Olhei-me no espelho. Quando uma mulher para de se agarrar ao amor, começa a brilhar. Ao sair de uma boutique, deparei-me de frente com Alexandre, acompanhado de vários assessores. Ele inspecionava as lojas que pertenciam ao seu grupo. Quando nossos olhares se cruzaram, vi claramente o choque em seus olhos. Alexandre ficou paralisado, incapaz de acreditar que aquela mulher elegante e segura de si fosse sua ex-esposa que sempre caminhava com a cabeça baixa. Sem mudar de expressão, passei por ele como se fosse um estranho. O som dos meus saltos sobre o piso de mármore ressoava com confiança e ritmo. Após deixar a área comercial, dirigi-me diretamente à clínica de André. Tinha uma consulta com Vitor Ramos, um antigo colega de universidade e agora chefe do departamento de cirurgia cardiotorácica. Vitor ficou extremamente feliz por eu ter decidido voltar ao trabalho. Entregou-me uma pilha de prontuários dos casos mais complexos para que eu me atualizasse. Sentada em seu consultório, percorri os documentos e de repente me detive numa pasta com capa vermelha. Era um sinal de extrema urgência. Na primeira página, em negrito, estava impresso o nome da paciente que captou minha atenção. Cristiane Serrano. Estudei detidamente os resultados dos exames e as radiografias. Sua insuficiência cardíaca estava em fase muito avançada. As válvulas do coração já mostravam sinais de necrose, o que exigia uma operação de substituição extremamente arriscada. Atualmente no Brasil, apenas poucos cirurgiões eram capazes de realizar tal intervenção, e a taxa de sucesso era baixíssima. Não era de surpreender que Alexandre suplicasse tão desesperadamente a André para encontrar a Dra. E, naquele momento, bateram à porta. Ela se abriu e entrou Alexandre. Veio pessoalmente perguntar a Vitor Ramos sobre o andamento na contratação de especialistas estrangeiros. Rapidamente, peguei uma máscara cirúrgica da mesa. Coloquei-a e ajustei uma touca. Vitor entendeu minha intenção e me apresentou como uma nova residente em treinamento.
Fiz uma reverência desajeitada e, abraçando as pastas, saí apressada. Na porta, bati de ombro com Alexandre. O familiar aroma de seu perfume masculino chegou ao meu nariz, mas desta vez meu coração não esboçou a menor agitação. No escritório privado de André, no último andar da clínica, coloquei a pasta vermelha com o prontuário de Cristiane Serrano sobre a mesa de vidro. Os complexos indicadores médicos, os ecocardiogramas coloridos, os resultados dos exames de sangue, tudo apontava para uma realidade aterrorizante. O coração daquela mulher estava gravemente debilitado. Por causa das válvulas danificadas, o sangue refluía constantemente, o que havia provocado a dilatação do músculo cardíaco e a perda gradual de sua função contrátil. Se não fosse realizada uma operação de substituição valvar e reconstrução ventricular com a maior brevidade, ela morreria inevitavelmente. André estava sentado à minha frente, brincando com uma caneta metálica e estudando minha reação. Informou-me que a direção do grupo empresarial de Alexandre continuava pressionando o conselho de administração da clínica. Alexandre estava disposto a assinar um cheque em branco, prometendo avião privado e a melhor equipe de apoio médico, desde que obtivesse o consentimento da DRA. E André me perguntou o que eu pensava fazer. Não me seria desagradável operar minha rival? Reclinhei na poltrona. Através da parede de vidro via-se o panorama da cidade. Lá embaixo, os carros se moviam com pressa, mas em minha cabeça reinavam apenas a fria razão e a lógica de uma cirurgiã. No centro cirúrgico, para mim, existem apenas o paciente, e o órgão que precisa ser reparado, respondia André. Seja Cristiane ou qualquer outra pessoa, é apenas mais uma das centenas de operações que já realizei. Contudo, não pretendia fazer caridade pelo meu ex-marido. Ele me havia arrancado sem piedade 3 anos de minha juventude. Agora era o momento de reivindicar o que eu valia. Pedi a André que redigisse um contrato de prestação de serviços médicos especiais. O custo da operação que estipulei foi de 5 milhões de reais. Em dinheiro, o pagamento seria realizado em uma única parcela na assinatura do contrato, independentemente do resultado da operação. Além disso, impus 3 condições de confidencialidade inegociáveis. Primeiro, não estabeleceria contato direto com a paciente ou sua família, nem antes nem depois da operação. Segundo, toda a comunicação profissional e as atualizações sobre o estado de saúde seriam feitas exclusivamente por meio de meu representante, André Falcão Reis. Terceiro, durante as consultas e a própria operação, usaria um traje de proteção completo e um distorcedor de voz. Qualquer tipo de fotografia ou gravação de vídeo estava estritamente proibida. Qualquer violação dessas condições por parte da família da paciente implicaria o cancelamento imediato da operação e os 5 milhões de reais não seriam reembolsados. Após me ouvir, André desatou a rir às gargalhadas, elogiou minha determinação e imediatamente chamou sua secretária para redigir o documento. Mal meia hora depois, o contrato com suas duras condições estava impresso. André pegou os papéis e foi pessoalmente à sala de recepção VIP, onde Alexandre o esperava. Fiquei no escritório, saboreando um café preto, sem açúcar. O sabor amargo na ponta da língua aguçava ainda mais minha mente. 15 minutos depois, André voltou e jogou sobre a mesa o contrato com a assinatura enérgica de Alexandre. Segundo André, ao ver as condições absurdas e a soma de 5 milhões de reais, o rosto de Alexandre petrificou. Ele bateu na mesa, chamando a médica de golpista sem escrúpulos que negociava com vidas humanas. Mas quando André o informou, tranquilamente, de que aquela era a única condição e que, em caso de discordância, Adra voaria imediatamente para os Estados Unidos, Alexandre teve que assinar, rangendo os dentes. Peguei o contrato. A assinatura de Alexandre nesse papel estava muito mais marcada e funda do que no acordo de divórcio de alguns dias antes. A arrogância do magnata, sempre no topo do poder, havia finalmente se dobrado diante da questão de vida ou morte da pessoa que amava. Dobrei cuidadosamente o contrato e o guardei na bolsa. O acordo dos 5 milhões havia começado oficialmente. A partir daquele momento, o controle absoluto estava em minhas mãos e a ele restava apenas obedecer. Na segunda-feira de manhã, mudei-me para um luxuoso apartamento no 35º andar de uma torre no centro da cidade. Pertencia a André. Estava decorado num estilo minimalista, em tons de branco e cinza, e contava com um sistema de segurança de vários níveis de reconhecimento facial e elevador privativo. De pé na varanda, açoitada pelo vento, era possível abarcar com o olhar todo o panorama da cidade. O telefone sobre a mesa tocou ritmicamente.
Entrei e pressionei o botão de atender. Na voz de André, do outro lado da linha, havia uma leve ironia. Ele me informou que o assistente pessoal de Alexandre havia mobilizado muita gente para buscar informações sobre Helena Lobo. Vasculharam todas as imobiliárias, revisaram as listas de passageiros das companhias aéreas e até interrogaram os vizinhos do meu antigo apartamento de estudante. Meus dados de registro, graças à previdência de André, haviam sido completamente apagados. Alexandre estava começando a ficar nervoso. Suspeitava que eu havia desaparecido com a ajuda de algum homem influente. Que busque, disse André. Quanto mais Alexandre se esforçar para me encontrar, mais cedo perceberá que em 3 anos de convivência não conhecia absolutamente a mulher que tinha a seu lado. Terminei a ligação e me aproximei da mesa, onde liguei um computador especial conectado diretamente ao servidor seguro da clínica. Hoje era a primeira videoconferência privada com a equipe médica de Alexandre. Exatamente às 14h, iniciei o programa de videochamadas criptografado. Fechei as cortinas, mergulhando o quarto na penumbra e acendi apenas um abajur de mesa que projetava uma luz tênue na parede atrás de mim. Vesti um jaleco branco, uma touca cirúrgica e uma máscara FFP3 que cobria 2/3 do meu rosto. O distorcedor de voz estava preso ao pescoço e configurado em tom neutro e grave. Pressionei o botão de conexão. A tela se dividiu em 2. De um lado, minha silhueta escura. Do outro, a luminosa sala de conferências da clínica. Alexandre estava sentado no centro, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ao seu redor, sentavam-se Vitor Ramos e os melhores cardiologistas de São Paulo. Cristiane não estava visível, provavelmente seu estado não lhe permitia levantar da cama. O olhar de Alexandre, afiado como uma faca, cravou-se no objetivo da câmera como se tentasse arrancar-me a máscara. A atmosfera na sala de conferências era extremamente tensa. Vitor Ramos rompeu o silêncio, informando sobre as mudanças no ritmo cardíaco de Cristiane nas últimas 24 horas. Ouvi atentamente, anotando rapidamente os indicadores importantes num caderno. Quando Vitor terminou, falei. Minha voz, que saía pelos alto-falantes, era fria, monótona e completamente desconhecida. Apontei diretamente os erros no plano de tratamento terapêutico atual, observando que o uso de altas doses de diuréticos estava agravando seriamente a função renal da paciente. Exigia a interrupção imediata de 2 tipos de inibidores enzimáticos e sua substituição por uma terapia de suporte miocárdico direto desenvolvida por mim. Todos na sala faziam anotações em silêncio, com medo de perder uma única palavra. Ninguém se atreveu a questionar meus julgamentos precisos e meu avassalador profissionalismo. Apenas Alexandre, mantendo sua postura, franziu levemente o senho. E interrompeu de repente minha análise. Sua voz me parece estranhamente familiar. Já nos conhecemos antes? Em suas palavras, havia uma clara tentativa de sondar o terreno. Alexandre era um homem extremamente perspicaz. Talvez sua intuição tivesse captado notas familiares em meu modo de acentuar as palavras, apesar do timbre completamente alterado. Não demonstrei a menor perturbação e olhei diretamente para a câmera. Minha voz passada pelo modulador ficou ainda mais fria e cortante. Não me pagam para responder a perguntas ociosas. Se o senhor Aguiar não confia em meu profissionalismo, pode rescindir o contrato agora mesmo. Peço que transfira a penalidade para minha conta antes das 17h de hoje. Minha réplica cortante e meu tom arrogante fizeram Alexandre se calar. Ele apertou os punhos, mas ao final foi obrigado a se desculpar pela recente impertinência. Acenei friamente com a cabeça e ordenei a Vitor Ramos que preparasse um centro cirúrgico de simulação e me enviasse todos os dados da tomografia em 1 hora. Cortei a conexão de forma decidida, a tela do computador se apagou e o quarto voltou a mergulhar no silêncio. O primeiro assalto era meu. Alexandre, sem se dar conta da verdade que tinha diante do nariz, havia caído completamente sob minha influência. 3 dias após a videoconferência, o estado de Cristiane se complicou. Seus sinais vitais mudavam de forma caótica e tive de ir pessoalmente à clínica para avaliar seu estado. André garantiu o máximo nível de segurança. Todo o 8º andar onde ficava a unidade de terapia intensiva foi completamente isolado.
As câmeras de vigilância do corredor foram temporariamente desativadas. As enfermeiras e médicos de plantão foram realocados a outras áreas. Apenas Vitor Ramos permaneceu como meu assistente. Entrei no vestiário médico e comecei a vestir um traje de proteção especial. Primeiro, o pijama cirúrgico azul. Por cima, um avental longo estéril, uma touca e um capuz que ocultavam meu cabelo e pescoço. A máscara FFP3 se ajustava firmemente ao rosto. Por fim, calcei grandes óculos de proteção de plástico transparente. Ao olhar meu reflexo no espelho da parede, avaliei o resultado. Um disfarce perfeito. Nenhum traço pessoal. Havia me convertido por completo num mecanismo médico sem emoções. Empurrei a porta e entrei no quarto VIP. No ar misturavam-se o cheiro penetrante dos desinfectantes e o delicado aroma de lírios num vaso sobre a mesa. Cristiane jazia imóvel na cama. Impecável. Os aparelhos de ventilação artificial e os inúmeros monitores cardíacos emitiam bipes rítmicos. Seu rosto estava pálido e sem vida. Com os olhos fechados, aquela mulher vibrante e arrogante das fotos de Alexandre era agora apenas uma criatura frágil, agarrando-se à vida graças a um batimento artificial. Aquela fraqueza não tinha nada a ver com as artimanhas que usava para atrair de volta Alexandre. Aproximei-me da cama e iniciei o exame clínico. Minhas mãos com luvas de látex tocaram seu peito. Pressionei levemente em pontos ao redor do externo para avaliar o grau de retenção de líquidos. Coloquei com cuidado o estetoscópio nas zonas das válvulas, ouvindo o sopro do sangue que refluía. Seu pulso era extremamente irregular e o músculo cardíaco já mostrava sinais de esclerose. Anotei rapidamente os valores medidos na ficha, ditando diagnósticos entrecortados para que Vitor Ramos os introduzisse imediatamente no prontuário eletrônico. Durante os 30 minutos de exame, não pronunciei uma palavra supérflua, concentrando-me exclusivamente nas tarefas profissionais. Ao terminar, indiquei a Vitor com um gesto que devia continuar vigiando a infusão e me virei para sair. Quando a porta do quarto se abriu, o ar frio do corredor bateu no meu rosto. Dirigi-me ao elevador privativo ao fundo do corredor. O grosso traje de proteção emitia um suave farfalhar a cada passo. De repente, ao dobrar a esquina que levava ao vestíbulo, apareceu uma figura alta que me bloqueou a passagem. A luz dos tubos fluorescentes iluminou seu rosto bem definido e seus olhos longos e amendoados. E era Alexandre. Vestia um terno preto e seu porte era imponente. Sua presença na área isolada significava que havia usado seu poder para que a segurança o deixasse passar. Parei, mantendo uma distância de segurança de uns 2 metros. Meu olhar através dos óculos de proteção era tranquilo e inabalável. Alexandre entrefechou os olhos. Seu olhar me percorreu da cabeça aos pés. A perspicácia do homem que dirigia um império empresarial se manifestou plenamente. Começou a prestar atenção à minha altura, minha postura e especialmente a proporção entre meus ombros e minha cintura. Esses pequenos detalhes, por mais que eu tentasse ocultar, lhes eram impossíveis de dissimular completamente sob o amplo avental cirúrgico. Doutora, seus movimentos me parecem muito familiares, murmurou Alexandre em voz baixa. Em sua voz sentia-se uma pressão ameaçadora. Não respondi. Simplesmente me virei à direita, com a intenção de continuar em direção ao elevador. Aquele silêncio pareceu aumentar suas suspeitas. Alexandre estendeu seu longo braço instantaneamente, cortando-me a passagem. O ar no corredor ficou carregado de tensão. Deu um grande passo à frente e estendeu a mão direita em direção à minha máscara. Aquele gesto repentino tinha a clara intenção de arrancar a máscara da misteriosa médica. No momento em que os dedos de Alexandre estavam a apenas alguns centímetros do meu rosto, outra mão forte o agarrou pelo pulso por trás. Senhor Aguiar, peço que respeite as normas de segurança do Centro Médico Internacional. Uma voz cortante rompeu o silêncio do corredor. Era André. Interpôs-se entre nós, protegendo-me de Alexandre com sua corpulência. Vestia o jaleco branco de diretor da clínica e seu rosto demonstrava autoridade absoluta. Seu aperto foi tão firme que afastou a mão de Alexandre do meu espaço pessoal. Alexandre retirou a mão e fulminou André com o olhar. Gritou querendo saber por que se ocultava a identidade de uma médica pela qual pagava 5 milhões de reais por uma operação. Afirmou que tinha o direito legal de conhecer a pessoa que iria operar um membro de sua família. André sorriu com desdém, mantendo uma calma glacial. Tirou do bolso do jaleco uma cópia do contrato assinado e apontou para o terceiro item. Lembrou Alexandre que a assinatura estampada no papel tinha a máxima força legal.
A intromissão deliberada na vida privada de um profissional médico constituía uma grave violação do contrato. Se Alexandre continuasse interferindo, a clínica cessaria imediatamente a prestação dos serviços médicos, cancelaria a operação e chamaria a segurança para expulsá-lo do edifício. Toda a responsabilidade pela vida da paciente Cristiane Serrano recairia exclusivamente sobre ele. A lógica afiada e rigorosa de André atingiu diretamente o calcanhar de Aquiles de Alexandre. A vida de Cristiane agora dependia completamente da Drá. E Alexandre cerrou os dentes, as veias de sua testa incharam, mas não pôde replicar uma única palavra. Teve que recuar meio passo. Cedendo-me a passagem, eu, sem hesitar um segundo, passei decisivamente por seu lado em direção ao elevador aberto. As frias portas metálicas se fecharam lentamente, ocultando-me completamente do olhar de ódio do meu ex-marido. Após o tenso enfrentamento no hospital, André me guiou por um corredor de serviço para membros da diretoria até o estacionamento subterrâneo. Rapidamente tirei o sufocante traje de proteção e o joguei num container de resíduos biológicos. Após me trocar para um confortável terno, subi ao Porsche de André. O tempo lá fora havia começado a piorar. Nuvens escuras pairavam sobre a cidade e as primeiras gotas de chuva caíram sobre o para-brisa. O carro saiu do estacionamento e se juntou ao fluxo lento de veículos na rua molhada. André ligou os limpadores e de vez em quando me olhava pelo retrovisor. Alexandre tem uma capacidade de observação assombrosa, disse. O menor detalhe em sua forma de andar o fez desconfiar. André sugeriu que nas próximas consultas eu me rodeasse de outros médicos de compleição similar para desviar sua atenção. Concordei. A segurança total de minha identidade era o mais importante. De repente, o carro à frente freou bruscamente. Para evitar uma grande poça, André reagiu instantaneamente, pisando no freio com força. O Porsche parou a uma distância segura, mas não passaram nem 2 segundos quando um forte golpe soou atrás. Um impacto forte empurrou brevemente o Porsche para frente. Bati as costas no assento e o cinto de segurança se cravou no meu ombro, fazendo-me fazer uma careta de dor. Haviam nos batido por trás. André soltou um palavrão, acendeu os pisca-alerta e saiu furioso sob a chuva. Fiquei no banco do passageiro. Não tinha intenção de sair. Os vidros do Porsche estavam laminados com o filme térmico preto mais caro. Por fora era impossível me ver. Através do vidro embaçado pela chuva, observei a cena. O acidente havia sido causado por um chamativo esportivo vermelho de 2 portas. Sua frente estava muito amassada contra o robusto para-choque traseiro do Porsche. A porta do carro vermelho se abriu e dele saiu uma mulher jovem. Usava um vestido de grife curtíssimo e saltos altos, protegendo-se da chuva com uma bolsa cara. Por seu rosto fortemente maquiado, reconheci de imediato Elisa, irmã de Alexandre. Elisa Aguiar sempre havia feito o que queria, amparada pelo poder e pelo dinheiro da família. Dirigia sob a chuva sem manter a distância de segurança e distraída com o celular, o que a fez perder o controle. Mas em vez de admitir sua culpa, Elisa começou a se comportar como uma menina rica arrogante. Gritava com André no meio da rua barulhenta, apontando para ele com o dedo. Acusou-o de ter freado bruscamente de propósito para extorquir dinheiro e ameaçou ligar para o irmão, que destruiria o carro. André, com os braços cruzados, mantinha uma calma glacial. Não ia discutir com uma pessoa irracional. Simplesmente tirou o celular e fotografou friamente o local do acidente, as placas e o ponto de colisão. André disse claramente a Elisa que tudo estava registrado, que a culpa era inteiramente do motorista que bateu por trás, por não manter a distância. Propôs ligar para a polícia de trânsito para lavrar um boletim de ocorrência ou pagar voluntariamente o conserto do Porsche, que somava várias dezenas de milhares de reais. Ao ouvir o valor da compensação, Elisa abriu os olhos como pratos e rapidamente pegou o telefone para pedir ajuda. 15 minutos depois, o familiar Mercedes apareceu entre a chuva e parou no acostamento. A porta se abriu e saiu Alexandre. Segurando com cuidado um grande guarda-chuva preto, aproximou-se rapidamente do local do acidente. Elisa, ao ver o irmão, correu até ele, pendurou-se em seu braço e chorou, contando a história típica de como havia sido agredida. Alexandre examinou a frente amassada do carro da irmã e, em seguida, o para-choque bem arranhado do Porsche. Finalmente, seu olhar pousou no rosto de André.
Reconheceu imediatamente o diretor da clínica com quem havia tido um acalorado confronto menos de 1 hora antes. Um relâmpago de surpresa cruzou os olhos de Alexandre, mas foi rapidamente substituído pela frieza de um negociador. Alexandre conhecia bem o temperamento da irmã mimada e não lhe custou adivinhar quem era a culpada. Aproximou-se de André e, num tom suave, mas autoritário, tentou resolver o problema. Propôs encerrar o assunto, prometendo mandar sua equipe consertar o carro de André no melhor oficina e cobrir todas as despesas. Alexandre via isso como uma espécie de favor para suavizar as tensas relações em prol do tratamento de Cristiane. André sorriu com desprezo e recusou categoricamente sua calculada oferta. Deixou claro que era um acidente de trânsito civil. O conserto do carro não custava tanto, mas o comportamento grosseiro de Elisa era inaceitável. André exigiu que Alexandre, como lição para educar a irmã, lhe transferisse imediatamente uma multa de R$200.000. Se o dinheiro não fosse transferido, chamaria a polícia imediatamente e no dia seguinte, os jornais publicariam um artigo sobre como a irmã do presidente do Grupo Aguiar havia causado um acidente e um escândalo. Alexandre franziu o senho. Seu orgulho foi ferido por alguém lhe dizer como educar sua família. Mas diante da postura firme de André e do risco de publicidade negativa, não lhe restou outra escolha senão tirar o celular e transferir rapidamente os R$200.000. Enquanto esperava a conclusão da transação, seu olhar se dirigiu de repente para o Porsche. Fixou-se nos vidros escuros do banco do passageiro, como se intuísse que havia alguém sentado ali. Alexandre avançou lentamente, entrefechando os olhos, tentando ver algo através do vidro laminado. Eu estava sentada, imóvel, respirando tranquilamente e observava seu olhar perscrutador através do vidro. Apenas uma janela molhada pela chuva nos separava, mas a distância entre nós já havia se tornado intransponível. O celular de André tocou com a notificação da transferência. André bateu levemente no teto do carro, jogou um educa melhor a sua irmã na cara de Alexandre e se sentou decisivamente ao volante. O Porsche se afastou rugindo pela neblina chuvosa, deixando os perplexos irmãos Aguiar de pé no meio da rua fria. Olhei pelo retrovisor e sorri quase imperceptivelmente. O patético espetáculo daquela família que uma vez foi a minha já não podia mover meu coração nem por um segundo. 2 semanas após o incidente de trânsito, a comunidade médica de São Paulo organizou uma gala beneficente e um simpósio científico. Ao evento compareceram os melhores especialistas nacionais e estrangeiros, diretores de grandes clínicas e muitos empresários de sucesso que investiam no setor de saúde. André me enviou um convite de honra. Considerava aquele o melhor momento para meu retorno oficial aos círculos médicos, sob o nome de Helena Lobo, para me separar definitivamente da máscara demasiado visível da Adra e começar a agir por conta própria. Naquela noite, estava de pé diante do grande espelho do meu quarto, preparando o meu traje. Desta vez, decidi me livrar completamente da imagem de mulher modesta e discreta que havia mantido durante os últimos 3 anos. Escolhi um vestido de noite de seda, na cor verde esmeralda. Um elegante decote em V e uma ousada costa descoberta acentuavam as curvas perfeitas da minha figura. Uma alta abertura na saia tornava meu andar gracioso e seguro. Calçai saltos altos adornados com pedras brilhantes. Prendi o cabelo curto num coque alto impecável. Completei o look com brincos de pérolas negras. A maquiagem realçava a expressividade dos meus olhos e meus lábios de um vermelho intenso. A mulher no espelho era deslumbrante, segura de si e cheia de vida. Uma luxuosa limusine enviada pela clínica me levou até a majestosa entrada de um hotel 5 estrelas. Quando a porta se abriu, os flashes das câmeras me encegueceram. Saí do carro, endireitei as costas e respondi com um sorriso elegante às educadas saudações dos organizadores. Ao entrar no suntuoso salão de banquetes, inundado pela luz dos lustres de cristal e cheio dos sons da música clássica, integrei-me rapidamente à atmosfera da elite intelectual. André se aproximou, tomou-me pelo braço e me levou ao centro para me apresentar aos especialistas estrangeiros. Ali, me reencontrei com o professor Richard, uma eminência em cirurgia cardíaca com quem havia trabalhado durante minha estada nos Estados Unidos. O professor ficou surpreso e muito satisfeito em me ver.
Rapidamente nos lançamos numa conversa profissional. Em inglês fluente, pronunciava com precisão complexos termos médicos. Analisei com confiança para o professor as vantagens da substituição valvar endoscópica minimamente invasiva, ao mesmo tempo que apontava os riscos que poderiam surgir durante a circulação extracorpórea. Os especialistas ao redor ouviam em silêncio, e em seus olhos lia-se um sincero respeito por aquela médica jovem, mas erudita. No meio de nossa conversa, senti um calafrio nas costas. Uma aguda intuição me disse que alguém me observava fixamente. Terminei lentamente minha análise para o professor Richard e me virei. A poucos passos de mim, como petrificado, estava Alexandre. Vestia um smoking negro perfeitamente ajustado e segurava uma taça de vinho na mão, em companhia de vários sócios comerciais. Alexandre havia vindo à gala, obviamente, para estabelecer mais contatos nos círculos médicos para o tratamento de Cristiane. Seu olhar estava cravado em mim. Nele se misturavam assombro, choque e uma perplexidade extrema. Abriu a boca para dizer algo, mas parecia que havia perdido a respiração. Sua ex-esposa, a quem sempre havia considerado um rato cinza e desprezado agora, estava no centro de um luxuoso salão, conversando com confiança em inglês com os melhores especialistas do mundo. Esse brutal contraste foi como um tapa em sua arrogância habitual. Alexandre se desculpou com seus acompanhantes e caminhou rapidamente em minha direção. Parou na minha frente. O familiar aroma de charuto se misturava com a tensão que emanava de seu corpo. "O que você está fazendo aqui?" disse Alexandre. Em sua voz grave e rouca havia fúria contida. "Quem te deixou entrar num lugar como este nessa roupa?" Agitei levemente minha taça de champanhe, observando com frieza seu rosto carrancudo. "Senhor Aguiar, parece que o senhor esqueceu que nos divorciamos." Respondi com um sorriso zombeteiro. "Todos os trâmites estão resolvidos. Onde quer que eu apareça, o que quer que eu use e com quem quer que eu fale, é minha liberdade pessoal. Que direito tem o senhor de me controlar?" Minha resposta cortante fez Alexandre se calar. Ele apertou a taça com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Alexandre não estava acostumado a receber respostas tão impiedosas. Baixou a voz, tentando manter a compostura. Acreditava que eu estava criando esse espetáculo de propósito, que com o dinheiro da compensação havia comprado roupas caras e me infiltrado na alta sociedade para chamar sua atenção. As fantasias de Alexandre me provocaram uma gargalhada. Dei meio passo à frente, encurtando a distância para que ouvisse claramente cada uma das minhas palavras. "Devolvi sua compensação de 5 milhões de reais para preservar minha honra", disse, acentuando cada palavra e destruindo por completo sua arrogância. "Este vestido que uso e meu direito de estar aqui, tudo conquistei com minha inteligência e minhas capacidades. Não confunda seu status com o meu. Agora mesmo, a seus olhos, o senhor vale menos do que uma única folha de um laudo de patologia." Dito isso, virei-me decisivamente e parti. Alexandre ficou de pé no meio do salão como uma estátua de pedra. A barra do meu vestido esmeralda deslizou fria e indiferente por sua perna. Aproximei-me de André e continuei brindando com os especialistas, apagando por completo aquele homem do meu campo de visão. 3 dias após a gala beneficente, minha vida voltou ao intenso ritmo do hospital. Na tarde de sexta-feira, assim que terminava uma complexa operação de angioplastia, André telefonou. Em sua voz havia irritação e tensão. Contou-me que havia recebido uma mensagem anônima dizendo que sua ex-namorada da Universidade Svetlana, por quem havia nutrido muito amor, havia caído nas garras de um aproveitador, herdeiro de uma família rica, num clube chamado Elysium. Esse tipo era conhecido por drogar moças e levá-las para casa. André me pediu que fosse com ele, dizendo que entre mulheres era mais fácil conversar e se convencer. Tirei as luvas cirúrgicas, lavei bem as mãos com desinfetante e aceitei de imediato. O Clube Elysium era o local de entretenimento privado mais exclusivo de São Paulo, acessível apenas para a alta sociedade com cartões de sócio especiais. Era famoso por suas luxuosas salas VIP, seu cassino secreto e seus gastos exorbitantes. Voltei ao meu apartamento, vesti um macacão preto ajustado e uma jaqueta curta por cima, roupa confortável e prática que permitia se mover com rapidez. Exatamente às 19h, André e eu chegamos ao Elysium. André, usando seu cartão de sócio diamante,
Pediu ao gerente que nos levasse imediatamente à área VIP do 20º andar. No corredor forrado de veludo vermelho flutuava um denso cheiro de álcool caro e perfume. André encontrou rapidamente a sala onde estava Svetlana. Pediu-me que esperasse no corredor, dizendo que ele entraria, daria um jeito no filho de rico e tiraria Svetlana de lá. Acenei com a cabeça e, recuando, apoiei-me numa parede de painéis de carvalho, cruzando os braços. Não haviam passado nem 5 minutos quando a porta da sala VIP ao lado se abriu de repente. De lá saíram risos altos e o som de fichas de cassino entrechocando. Um homem saiu da sala, afrouxando a gravata e segurando um charuto fumegante na outra mão. A fumaça cinza flutuava no ar. Dei uma olhadela rápida e reconheci imediatamente Alexandre. O mundo é realmente um lenço. Minha presença num lugar tão sórdido quanto o Elysium provocou nos olhos de Alexandre uma surpresa extrema, que imediatamente se converteu num sorriso zombeteiro e desprezo. Apagou o charuto contra uma coluna de mármore no corredor e se aproximou lentamente de mim. Mal saiu da família Aguiar e já se rebaixou a perseguir homens desconhecidos em lugares como esse. Na voz de Alexandre havia uma ironia mordaz. Não me deixei levar pelo insulto e me endireitei. Olhei-o diretamente nos olhos e respondi com absoluta frieza que seus critérios para julgar as pessoas eram demasiado baixos e que não era da conta dele o motivo pelo qual eu estava ali. Ao contrário, chefe de uma corporação que se diverte num cassino enquanto sua amada se morre num hospital era verdadeiramente desprezível. Minhas palavras atingiram com precisão o incipiente sentimento de culpa na alma de Alexandre. Seu rosto se ensombreceu imediatamente e ele explodiu em fúria. De repente me agarrou pelo pulso. Seu aperto foi tão forte que deixou uma marca vermelha na minha pele. Sem me dar tempo de reagir, me arrastou à força para a sala VIP de onde havia saído. A porta se fechou com estrondo atrás de nós. Na espaçosa sala, sentados numa mesa de pôquer coberta de feltro verde, havia 5 ou 6 homens. Entre eles estavam sócios de negócios próximos e conhecidos aproveitadores amigos de Alexandre, Miguel e Pablo. Olharam atônitos enquanto Alexandre arrastava uma mulher desconhecida para a sala. Decidiu trazer uma mulher para te dar sorte e se recuperar? Sorriu Miguel. Alexandre me empurrou para uma poltrona de couro livre ao seu lado e jogou fichas sobre a mesa. Várias dezenas de milhares de reais. Obrigou-me a participar do jogo. Queria me humilhar na frente dos amigos, usando sua vantagem no mundo do dinheiro e do engano. Se você ganhar todas as fichas da mesa, declarou ele friamente, te deixo ir em paz. Se perder, vai se ajoelhar e pedir perdão por suas palavras insolentes. Esfreguei suavemente o pulso dolorido e olhei as cartas que o croupier distribuía. O pôquer é um jogo de probabilidade e psicologia. Para uma cirurgiã acostumada a calcular as probabilidades de vida ou morte com uma precisão de fração de porcentagem, esse jogo não era mais difícil do que um problema de matemática do colégio. Sorri e acenei com a cabeça em sinal de concordância. Começou a primeira rodada. Olhei minhas 2 cartas sem demonstrar nenhuma emoção. Alexandre e seus amigos, tentando exercer pressão psicológica, faziam constantemente grandes apostas. Quando chegou minha vez, empurrei tranquilamente todas as fichas para o centro da mesa. All-in. Ante essa jogada temerária, fez-se silêncio na sala. Miguel e Pablo se entreolharam com cautela e, decidindo que não tinham chances, desistiram. Ficamos apenas Alexandre e eu. Cara a cara. Alexandre me olhou fixamente nos olhos, tentando encontrar algum indício de medo ou dúvida em vão. Meus olhos estavam tão tranquilos quanto um lago gelado. Alexandre, cerrando os dentes, igualou a aposta. O croupier revelou 3 cartas comuns sobre a mesa. Um as, um 7 e um 9. Mostrei minhas 2 cartas, um par de ases. Junto com o as da mesa, eu tinha a trinca mais forte. A probabilidade de Alexandre ter uma combinação mais forte era inferior a 3%. Alexandre, atônito, mostrou suas cartas. Tinha apenas um par de reis. Com total impassibilidade, estendi a mão e arrastei para mim a enorme montanha de fichas. As fichas de plástico tilintaram alegremente. Os amigos de Alexandre abriram a boca assombrados. Ninguém podia acreditar que uma mulher de aparência frágil fosse capaz de um jogo tão impiedoso e calculado. Levantei-me. Sacudi levemente as rugas da jaqueta e olhei Alexandre de cima com pena. Que jogo enfadonho para ociosos. Obrigada pela doação. Este dinheiro será destinado a uma fundação para operações de coração de crianças sem recursos. Virei-me decisivamente e saí da sala,
deixando Alexandre e seus amigos humilhados. No momento em que a porta se abriu, vi que André havia acabado de resolver seu problema e tirava Svetlana da sala ao lado. Sorri para André, tomei-o pelo braço e juntos abandonamos o Clube Elysium. Foi uma noite dramática, mas muito revigorante. De pé à entrada do Clube Elysium, senti como o vento noturno agitava minha jaqueta. André segurava com cuidado Svetlana, sua ex-namorada, depois de ter bebido demais com aquela mistura de álcool forte e alguma porcaria. Estava em estado semiconsciente e não parava de ter náuseas. André franziu o senho e me olhou com preocupação e desculpa. Disse que o estado de Svetlana estava muito ruim e que precisava levá-la imediatamente ao pronto-socorro para pôr soro e fazer um check-up completo. O Porsche de André era de 2 plazas e era impossível me levar junto. Acenei com a cabeça decisivamente e disse a André que levasse a paciente o quanto antes. A vida e a saúde de uma pessoa são sempre a prioridade. Tirei meu celular para chamar um táxi de alto padrão. Assim que o esportivo de André desapareceu roncando pela esquina, o familiar Mercedes-Benz preto saiu do estacionamento subterrâneo e parou bem à minha frente. O vidro traseiro desceu lentamente, revelando o rosto bem definido de Alexandre e seu olhar frio e penetrante. O ar ao meu redor pareceu congelar sob seu olhar autoritário. Sobe no carro, disse Alexandre com uma voz grave e rouca que não admitia réplica. Está tarde e essa área não é segura para uma mulher sozinha, então é minha responsabilidade te levar para casa. Fiquei nos degraus de mármore com os braços cruzados, sem me mexer. Recusei friamente sua oferta. Deixei claro que não havia mais nenhuma relação entre nós que o obrigasse a demonstrar esse cavalheirismo desnecessário. Além disso, o carro que havia solicitado pelo aplicativo chegaria em 3 minutos. Alexandre não desistiu, abriu a porta e saiu do carro. Sua alta figura eclipsou parte da luz de um poste. Apesar da minha resistência, Alexandre me agarrou pelo cotovelo e me empurrou com moderada força para o banco traseiro do Mercedes. Seus movimentos foram tão rápidos e bruscos que não tive tempo de reagir. A porta se fechou com um estrondo e me vi num espaço fechado, impregnado do familiar cheiro de couro e perfume masculino. O motorista no banco da frente, entendendo tudo sem palavras, ligou imediatamente o motor e se afastou do clube. Arrumei a roupa e me encolhi o máximo possível contra o vidro para manter a maior distância com o homem sentado ao meu lado. No carro reinava um silêncio opressivo. A luz amarela dos postes deslizava pelo rosto de Alexandre, iluminando uma profunda reflexão e cálculo em seus olhos. Lá fora, a garoa desenhava a cidade noturna. Depois de um tempo, Alexandre rompeu o silêncio. Fez-me uma proposta tão absurda que não pude acreditar no que ouvia. Disse que poderia me conseguir um posto como diretora de recursos humanos numa das filiais do Grupo Aguiar, um salário de várias centenas de milhares de reais por ano, mais vários privilégios que garantiam uma vida sem preocupações. Pensava que minha recusa à compensação milionária era apenas uma artimanha, um jogo para pressioná-lo. Virei a cabeça e o olhei diretamente nos olhos. Meus lábios vermelhos se curvaram num sorriso zombeteiro. Sua megalomania atingiu uma fase incurável. Respondi com desprezo, pronunciando claramente cada palavra. Reitero que não preciso de sua esmola. E muito menos estou interessada em trabalhar sob as ordens de um homem que não sabe valorizar a própria família. Minhas habilidades no jogo de cartas daquela noite, minha roupa de grife, tudo era resultado das minhas capacidades, do meu patrimônio e do meu intelecto. Exigi que guardasse seus olhares odiosos e que jamais tentasse me avaliar com dinheiro ou cargo. Alexandre ficou em silêncio. Seu pomo de Adão se moveu quase imperceptivelmente. Minhas palavras afiadas como facas haviam atravessado a armadura de arrogância que ele sempre carregava. Virou-se para o vidro e não mencionou mais sua absurda proposta. O carro atravessou silenciosamente os cruzamentos desertos e finalmente entrou num complexo residencial de elite no centro da cidade. Era uma das áreas mais seguras de São Paulo, destinada apenas à verdadeira elite. O Mercedes parou na entrada principal da Torre Ipiranga. O rosto de Alexandre refletiu assombro. Não esperava de jeito nenhum que eu pudesse morar num lugar tão caro e exclusivo. Quando estendi a mão para abrir a porta, Alexandre me deteve de repente. Em sua voz misturavam-se o cansaço e uma leve coerção. Informou-me que sua mãe, Isabel, havia retornado de uma viagem pela Europa naquela mesma manhã. Ela ainda não sabia que havíamos finalizado o processo de divórcio. Ultimamente, sofria de hipertensão e o médico havia lhe recomendado veementemente evitar fortes abalos emocionais. Alexandre me pediu que naquele sábado, à noite,
fosse com ele à mansão familiar dos Aguiar para representar o papel de um casal feliz num jantar de família. Fiquei gelada e me virei. Isabel era a única pessoa na família Aguiar que havia se preocupado sinceramente comigo e me tratado com calor maternal. Nos momentos mais solitários e dolorosos dos últimos 3 anos, sempre esteve ao meu lado, repreendendo Alexandre por sua indiferença. Senti um sincero respeito por ela, e embora agora odiasse Alexandre até a medula, magoar uma mulher idosa e doente ia contra minha consciência como médico. Refleti por alguns segundos e acenei com a cabeça, mas impus uma condição clara. Seria a última vez que pisaria em sua casa. Após aquele jantar, Alexandre teria de encontrar uma maneira de contar a verdade para a mãe. Abri a porta decisivamente. Saí do carro e, sem olhar para trás uma única vez, dirigi-me ao saguão do meu edifício. No sábado à noite, uma leve neblina envolveu a cidade. No ar flutuava o frescor do tempo que mudava. Estava de pé diante do armário, escolhendo cuidadosamente meu traje para a representação daquela noite. Deixei de lado os vestidos justos e sedutores e escolhi um recatado vestido longo de seda cor creme com decote redondo. Prendi o cabelo curto e moderno num elegante e discreto coque baixo, ocultando as pontas ousadas. Retirei a maquiagem chamativa, deixando apenas um creme protetor e um leve tom rosado nos lábios. Em apenas meia hora, havia me transformado perfeitamente na esposa submissa e paciente que havia sido durante 3 anos. Olhando-me no espelho, ri de mim mesma. Um disfarce perfeito para enganar o mundo. Às 18h, o Mercedes de Alexandre parou diante do saguão do meu edifício. Saí com um andar comedido. Em meus olhos não havia nem rastro da habitual dureza e arrogância. Quando abri a porta do passageiro, Alexandre, que revisava documentos num tablet, ficou imóvel por um instante. Seu olhar percorreu meu traje modesto, meu rosto sem maquiagem e meus modos contidos. Em seu rosto apareceu uma expressão de perplexidade. Provavelmente não esperava que eu me metesse no papel tão rápida e perfeitamente. Alexandre desviou o olhar, tossiu e ordenou ao motorista que arrancasse. O trajeto do centro até a mansão nas redondezas durou quase 1 hora. Não pronunciamos nenhuma palavra. No espaço reduzido, cada um estava absorto em seus próprios pensamentos. À nossa frente apareceu a mansão familiar dos Aguiar com seus majestosos portões de ferro forjado e um jardim banhado numa cálida luz amarela. Assim que o carro parou, Alexandre saiu imediatamente e, contornando o veículo, me abriu a porta. Tomou-me pela mão. Sua larga palma transmitiu um calor estranho à minha pele fria. Estremeço levemente, mas me recompus imediatamente. E lhe permiti docilmente que me guiasse para o salão. Isabel estava sentada no sofá, tomando um chá. Ao nos ver, largou a xícara imediatamente. Um amplo sorriso floresceu em seu rosto bondoso. Levantou-se e me abraçou com força. Alexandre, por que demorava tanto para trazer sua mulher? Repreendeu o filho. Tá magrinha demais. Acaso o trabalho é tão importante que não sobra tempo para a família? Sorri amabilidade, dei-lhe umas palmadinhas nas costas e respondi suavemente. Ultimamente o tempo está muito instável e não estou com muito apetite. Alexandre sempre cuida de mim. Não para de me trazer guloseimas. Minha garganta ficou enjoada com minhas próprias mentiras, mas pelo sorriso de Isabel estava disposta a levar aquela farsa até o fim. O jantar foi servido na grande sala de jantar. A mesa estava repleta de frutos do mar caros e pratos nutritivos. Tomei a iniciativa, servindo arroz e colocando os melhores pedaços de carne no prato da minha sogra e depois no de Alexandre. Cada gesto, cada olhar para Alexandre estava impregnado do cuidado e do profundo afeto de uma esposa devotada. Alexandre estava tenso. Seus talheres tremiam quase imperceptivelmente. Minha falsa atenção recriava tão vividamente a imagem dos dias tranquilos de 3 anos atrás. Em seu olhar para mim misturavam-se a perplexidade e um sentimento sutil e indescritível. Mergulhou completamente na ilusão que eu havia criado, incapaz de distinguir a verdade da ficção. Quando o jantar chegava ao fim, Isabel dispensou o serviço e ficou muito séria. Olhou para nós dois e tamborilou com os dedos sobre a mesa de vidro. Vocês estão casados há 3 anos, disse com o tom autoritário da matriarca da família.
É tempo suficiente para assentar os negócios e fortalecer os sentimentos. Agora, o objetivo principal é ter um herdeiro. Ela suspeitava que a causa do atraso era Alexandre. Pensava que a pressão de dirigir a corporação lhe havia causado sérios problemas de saúde física, impedindo-o de conceber. Baixei a cabeça e apertei com força a barra de seda do meu vestido, contendo a duras penas uma risada triunfante que lutava para sair. As palavras diretas de Isabel foram um golpe mortal no ego de um homem tão arrogante como Alexandre. Seu rosto se petrificou e ele deixou os talheres sobre a mesa com força. Tentou explicar que sua saúde estava perfeitamente, que a empresa simplesmente tinha projetos demais naquele momento e que não era hora de se ocupar em ter filhos. Isabel não aceitou desculpas. Bateu na mesa e deu uma ordem irrevogável. Exigiu que na segunda-feira, às 9 da manhã, Alexandre adiasse todos os seus assuntos e me levasse pessoalmente ao melhor centro médico internacional de São Paulo para um check-up completo de saúde reprodutiva. Declarou que enviaria com a gente seu assistente de maior confiança para receber o relatório em primeira mão. Se Alexandre tivesse problemas, deveriam ser tratados imediatamente, não ocultados nem evitados. Levantei para Alexandre uns olhos cheios de lágrimas, fingindo uma ofensa extrema e submissão. Alexandre, ouça sua mãe, aconselhei suavemente. Não deverias, por causa do trabalho, ir contra a vontade dela e a desagradar. A saúde é o que mais importa. Minhas palavras solícitas, como uma faísca num depósito de pólvora, despojaram Alexandre de todos os seus argumentos. Ele me olhou fixamente. Sua mandíbula estava cerrada e as veias das têmporas inchadas, mas não pôde pronunciar uma única palavra de negativa diante da mãe. O tumultuoso jantar terminou num silêncio opressivo, deixando o arrogante magnata com uma sentença chamada check-up de saúde reprodutiva. O jantar familiar, que transcorreu numa atmosfera opressiva, finalmente terminou. Alexandre, alegando uma videoconferência urgente com sócios estrangeiros, se desculpou com a mãe e disse que precisávamos partir. Isabel acenou com a cabeça, mas não deixou de repetir sua ferrenha ordem sobre a consulta na clínica na segunda-feira de manhã. Eu fiz uma reverência dócil, vesti uma fina jaqueta de tricô e segui Alexandre em direção à saída. Assim que desaparecemos do campo de visão de Isabel, toda a minha suavidade e contenção evaporaram instantaneamente, substituídas pela minha habitual e fria determinação. O ar noturno nos arredores estava especialmente frio. Um vento penetrante sussurrava entre as mangueiras, espalhando folhas secas pelo caminho de pedriscos. Caminhei rapidamente em direção ao estacionamento, desejando abandonar o quanto antes aquele lugar hipócrita. Alexandre me seguia de perto. O som de seus sapatos sobre as pedras marcava um ritmo apressado, delatando claramente sua fúria contida. Ao chegar ao Mercedes, não esperei que o motorista abrisse a porta e eu mesma alcancei o puxador. Naquele momento, uma mão forte me puxou para trás. Alexandre se abalançou e me aprisionou com seu corpo maciço contra a carroceria fria do carro. Seus largos ombros bloquearam completamente a luz de um poste, projetando uma densa sombra sobre meu rosto. Seus olhos estavam injetados de sangue e em sua respiração agitada sentia-se uma fúria prestes a explodir. Você é uma atriz magnífica, rosnou Alexandre. Usou minha mãe para pisar no meu orgulho. Está contente? Cada palavra filtrada entre os dentes estava impregnada de veneno. Mantive-me imóvel, sem um átomo de nervosismo, enfrentando sua ira. Não estava obrigada a suportar aquele tratamento injusto. Meu papel de esposa submissa era parte de nosso acordo inicial para proteger a saúde de Isabel. Havia cumprido minha parte brilhantemente. Exigi a Alexandre que marcasse uma consulta com o advogado o quanto antes para apresentar os papéis no cartório e finalizar oficialmente o processo de divórcio. Deixei claro que não queria perder nem um segundo do meu precioso tempo naquele drama familiar sem sentido e enfadonho. Ao ouvir como eu pronunciava com indiferença e pressa a palavra divórcio, Alexandre ficou ainda mais sombrio. A força com que apertava meu pulso aumentou consideravelmente, causando-me uma dor pontada. Minha determinação e frieza pareceram feri-lo profundamente. Inclinou-se mais para perto e, com um ciúme absurdo na voz, começou a me interrogar. Perguntou se eu tinha tanta pressa em romper todos os laços com a família Aguiar para poder estar legalmente nos braços daquele diretor de clínica, André Falcão Reis. Alexandre acreditava que todas as minhas mudanças drásticas
desde meu modo de me vestir até meu tom arrogante, haviam sido provocadas por outro homem. Não pude conter um sorriso zombeteiro diante de suas conjecturas infantis. A mentalidade de um ditador que se cria o centro do universo era verdadeiramente absurda. Com a mão livre, empurrei-o com força no peito para criar um pouco de distância e poder respirar. O ar ao nosso redor pareceu congelar, convertendo-se em afiados pingentes de gelo. Senhor Aguiar, o senhor tem uma imaginação demasiado fértil, disse friamente, com uma voz de aço, destruindo suas fantasias. Uma vez que assinarmos os papéis do divórcio, de quem eu me namorar, com quem eu sair, será minha liberdade pessoal, protegida pela lei. O senhor está dia e noite ocupado com seu primeiro amor, Cristiane Serrano. Por que tenta me impedir de encontrar uma nova felicidade? Não me imponha o egoísmo de um perdedor. Minhas palavras impiedosas foram como um balde de água fria em seu ego. Ficou paralisado. Seus olhos se abriram com desconcerto. A mão que apertava firmemente meu pulso se afrouxou lentamente e caiu inerte ao lado de seu corpo. Minha franqueza havia exposto sem piedade seu egoísmo e sua hipocrisia. Alexandre não encontrou um único argumento para justificar sua injustiça. O verdadeiro amor do qual tanto se orgulhava havia se convertido agora numa espinha afiada cravada em sua própria arrogância. Esfreguei o pulso avermelhado e arrumei a roupa. Lembrei-lhe da data no cartório na segunda-feira de manhã. Em vez de perder tempo em visitas inúteis ao hospital para check-ups, deveríamos resolver de uma vez por todas a certidão de casamento que nos unia a ambos. Empurrei decisivamente Alexandre para o lado. Abri eu mesma a porta do carro e a fechei com frieza. Através do vidro insonorizado, vi Alexandre de pé desconcertado no meio do estacionamento, açoitado pelo vento. Suas costas, normalmente altivas, pareceram por um instante solitárias e partidas. Alguns dias após o jantar na mansão dos Aguiar, o estado de saúde de Cristiane, internada na Clínica Internacional, começou a mostrar sinais de instabilidade psicológica. Pelos relatórios diários que recebia através do sistema interno de André, soube que seus ataques de pânico haviam se tornado mais frequentes, que ela havia ficado irritável e pressionava constantemente o botão de chamada exigindo ver Alexandre. A ansiedade de Cristiane se devia ao fato de que, ultimamente, Alexandre, alegando assuntos familiares, aparecia menos no hospital, especialmente após a visita a Isabel. Seu comportamento havia se tornado distraído e pensativo, e o cuidado solícito que havia demonstrado no início da hospitalização havia desaparecido por completo. Uma astuta intuição feminina lhe disse que sua posição no coração de Alexandre havia se debilitado seriamente. Para reter sua mina de ouro e consolidar seu poder, Cristiane decidiu recorrer ao método mais baixo. Por meio de seus contatos no mercado negro no exterior, encomendou em segredo um estimulante sintético em cápsulas com um efeito extremamente potente. Era uma droga proibida, incolor e inodora, que se dissolvia instantaneamente em álcool forte e podia paralisar por completo a vontade de um homem adulto. Pagou uma enorme soma de dinheiro para subornar um dos garçons do Clube Musa, onde Alexandre costumava celebrar festas privadas com seus sócios comerciais. O plano de Cristiane era extremamente astuto, preparou uma armadilha para atrair Alexandre à cama e, aproveitando sua perda de controle, engravidar para obrigar a família Aguiar, apesar da oposição de Isabel, a realizar um casamento apressado. Numa noite de fim de semana, André e eu tínhamos uma reunião com um fornecedor de equipamentos médicos de alta tecnologia da Alemanha. O local do encontro, por coincidência, acabou sendo o salão VIP do Clube Musa. Diferente do barulhento e chamativo Elysium, o Musa era um espaço privado decorado num estilo clássico e caro, com música de jazz suave e uma iluminação amarela e tênue. Eu usava um terno com uma americana preta por cima, uma aparência absolutamente séria e profissional. As negociações para o fornecimento de um sistema de coração artificial de nova geração iam bastante bem. Quando o sócio alemão se ausentou brevemente para atender uma chamada, André também se esticou e disse que ia ao banheiro. Acenei com a cabeça e fiquei sozinha à mesa de vidro, bebendo um pouco d'água e observando distraidamente o balcão central. No balcão, brilhantemente iluminado por neons, minha atenção se fixou num garçom suspeito. Usava o uniforme do clube, um colete com bordados vermelhos, e não parava de olhar ao redor, agindo com muito nervosismo. Em sua bandeja havia apenas uma taça de uísque Macallan de Corâmbar. Certificando-se de que ninguém o observava, o garçom tirou rapidamente do bolso do colete uma diminuta cápsula. Com 2 dedos, pressionou o invólucro
e derramou todo o pó branco na cara bebida. O pó se dissolveu rapidamente, deixando apenas uma leve espuma, sem alterar a cor nem o cheiro da bebida. Como cirurgiã com formação sistemática em farmacologia, compreendi instantaneamente o mecanismo de ação daquela substância. Era precisamente aquele estimulante proibido do sistema nervoso central, combinado com uma alta concentração de álcool, destrói instantaneamente a barreira hematoencefálica e obriga o corpo a produzir uma enorme quantidade de hormônios fisiológicos, fazendo a vítima perder completamente o controle sobre suas ações. Franzi o senho. Minha vigilância se aguçou. Quem se atrevia a tal baixeza num clube tão vigiado como o Musa? Meu olhar seguiu cada movimento do garçom. Ele pegou a bandeja com a taça envenenada e se dirigiu diretamente a uma sala VIP de vidro separada no canto mais afastado do clube. Quando abriu ligeiramente a porta de vidro, a luz do lustre se filtrou pela fresta e pude distinguir claramente quem estava sentado lá dentro. No centro do sofá, destacava-se a familiar e corpulenta silhueta de Alexandre. Franzia o senho, ouvindo a explicação de um sócio sobre um contrato, e se esfregava levemente a testa com a mão esquerda, com aspecto cansado. O garçom fez uma reverência educada, colocou a taça envenenada de Macalã bem à frente de Alexandre, recuou alguns passos e, continuando a observar em segredo, esperou que a vítima caísse na armadilha. Um pensamento agudo me atravessou a mente. Conhecia bem o temperamento dos sócios de Alexandre. Gostavam de se divertir, mas jamais teriam se atrevido a recorrer a métodos tão vis contra o chefe da corporação. A única pessoa com motivo mais forte e que poderia obter o maior benefício com a perda do juízo de Alexandre era Cristiane Serrano. Sua maldade superava todos os limites aceitáveis para uma paciente que precisava ser salva. Embora eu odiasse Alexandre até o ponto de não querer vê-lo, meu orgulho não me permitia ficar de braços cruzados e ver como o homem que pelos documentos ainda era meu marido legal se tornava vítima das intrigas de outros. Além disso, se algo desagradável lhe acontecesse naquela noite, amanhã a imprensa estouraria em manchetes, arrastando a reputação de ambas as famílias pela lama do escândalo. Levantei-me com decisão, arrumei o colarinho e, com passos rápidos mas firmes, me dirigi à sala de vidro. Era hora de desbaratar pessoalmente a suja conspiração de um terceiro. Empurrei a porta de vidro com força. O seco barulho do trinco fez com que todos os que estavam dentro se sobressaltassem e se voltassem. Ignorando os olhares perplexos dos sócios, dirigi-me à velocidade da luz diretamente para Alexandre. O garçom que estava por perto empalideceu e tentou me deter, mas ficou paralisado sob meu olhar afiado como uma faca. Alexandre acabara de levantar a taça de uísque e o líquido âmbar já roçava seus lábios. Antes que pudesse dar um único gole, estendi a mão e golpeei com força o fundo da taça. A carataça de cristal escorregou das mãos de Alexandre e se despedaçou com estrépito sobre a mesa de vidro. O líquido com a droga proibida espirrou por todos os lados, encharcando uma grande seção do tapete de lã turca. O denso cheiro de álcool se misturou com o aroma característico do Musa. Alexandre se levantou de um salto. Seu rosto se petrificou de raiva pela minha brusca interrupção. Fulminou-me com o olhar e gritou, querendo saber que loucura eu estava fazendo no meio de uma negociação comercial. Não parei para dar longas explicações. Simplesmente recolhi um dos pedaços de cristal em que havia líquido transparente. Recuando, aproximei o pedaço de cristal do rosto do garçom que tremia. Que veneno você jogou nesta taça? Perguntei friamente. Ante minha dura pergunta, o garçom desabou. Seu rosto ficou mortalmente pálido e não pôde articular uma única palavra em sua defesa. Sua reação foi a prova mais eloquente. Alexandre era suficientemente inteligente para entender o que estava acontecendo. Sua fúria se dirigiu instantaneamente para o funcionário traidor. Fez um sinal para seus guarda-costas que estavam fora da porta e ordenou que levassem imediatamente o garçom a uma sala de serviço para interrogá-lo. Os sócios estrangeiros, vendo que a situação se complicava, apressaram-se em se desculpar e propuseram adiar a conversa para outro dia. Agora, na sala, ficamos apenas Alexandre e eu. Ele me olhava com uma expressão cheia de sentimentos contraditórios. Queria me agradecer, mas uma tontura repentina o impediu. Embora eu tivesse tirado a taça, uma pequena quantidade da bebida havia entrado em sua boca. Para um neuroestimulante tão potente do mercado negro, uma única gota era suficiente para destruir
todas as barreiras protetoras do organismo. O rosto de Alexandre avermelhava rapidamente. Sua respiração ficou pesada e entrecortada. Agarrou-se com força à borda da mesa. As veias azuis incharam em suas mãos. Seu olhar, perdendo sua habitual agudeza, ficou turvo e selvagem. Seu enorme corpo se bamboleou à beira de desabar. Compreendi que a situação era grave e imediatamente me abalancei para ampará-lo pelo braço. O calor que emanava de sua pele era como de um alto forno. Contornei-o pela cintura. Segurando seu pesado corpo, decidi que precisava tirar Alexandre daquele lugar concorrido imediatamente. Se alguém visse o chefe da corporação num estado tão incontrolável, as consequências seriam imprevisíveis. Tirei o celular e enviei a André uma breve mensagem dizendo que havia surgido um assunto urgente e precisava ir. Em seguida, segurando Alexandre, dirigi-me à saída especial para personalidades VIP. Essa porta levava diretamente ao estacionamento subterrâneo. A distância desde o elevador até o Mercedes me pareceu interminável. O efeito da droga se intensificava, queimando por completo os resquícios da razão de Alexandre. Ele já não era consciente do que acontecia ao seu redor. Na penumbra do úmido estacionamento subterrâneo, Alexandre virou-se de repente e me aprisionou contra uma fria coluna de concreto. A força de um homem, que havia perdido por completo a razão, superava em muito minha resistência. Enterrou o rosto em meu pescoço, inalando freneticamente meu cheiro, uma mistura de amaciante de roupa e um leve aroma de desinfetante médico. Era o cheiro ao qual havia se acostumado durante 3 anos de convivência. Esse aroma, como um segundo estimulante, rompeu finalmente o último fio de contenção. Helena rosnou Alexandre com voz rouca e mergulhou seus lábios ardentes nos meus. Seu beijo foi instintivo, brusco, cheio de um desejo possessivo. Resisti desesperadamente, empurrando com todas as forças seu duro peito, mas minha resistência foi inútil. Alexandre me agarrou os 2 pulsos com uma mão e o segurou acima da minha cabeça. Seu beijo ficou mais profundo e impiedoso, impregnado do sabor amargo do álcool forte. Uma sensação de asfixia e desespero se apoderou de mim. Durante a luta, consegui me libertar o suficiente para morder com força seu ombro, através da fina tela da camisa. Meus dentes se cravaram profundamente em sua carne, e senti claramente o sabor salgado do sangue em minha boca. Alexandre gemeu suavemente de dor, mas não me soltou. Ao contrário, a dor pareceu inflamar ainda mais seu desejo selvagem. Tomou-me nos braços e se dirigiu ao elevador de serviço que levava ao Hotel 5 Estrelas, localizado no mesmo edifício que o Musa. Assim que a porta do quarto do hotel se fechou, começou uma noite inesperada e frenética que varreu todas as fronteiras e o ódio que existia entre nós. Ao mesmo tempo, no saguão principal do Clube Musa, apareceu Cristiane. Pôs um chapéu até os olhos e cobriu o rosto com óculos de sol, entrando apressada. Havia calculado com precisão o momento em que a droga deveria fazer efeito para aparecer como a salvadora. Mas quando abriu a porta da sala VIP, seu olhar encontrou apenas cristais quebrados e uma poça da bebida envenenada no tapete. Alexandre não estava e não havia nem sinal de sua presença no edifício. Cristiane pisoteou o chão com raiva e mordeu o lábio até sangrar. Seu plano perfeito havia desmoronado num instante. A brilhante luz do sol se filtrava por uma fresta nas grossas cortinas, projetando um pálido raio amarelo sobre os lençóis amassados. Abri lentamente os olhos. Meu corpo inteiro doía. À minha frente apareceu o interior de uma luxuosa suíte de hotel móveis de mogno, um lustre de cristal, um grosso tapete de lã. Tudo falava de seu alto custo. As lembranças da noite frenética afloraram com clareza em minha memória. Uma noite que destruiu por completo todas as barreiras protetoras que havia construído com tanto esmero desde o dia em que abandonei a casa dos Aguiar. Virei a cabeça. Alexandre dormia profundamente. Em seu rosto inchado, despojado em sonhos de sua habitual e fria arrogância, havia apenas cansaço e esgotamento, depois que o efeito da droga proibida havia passado por completo. O lençol havia caído até sua cintura, revelando seu torso musculoso. Perto da clavícula direita, no lugar da profunda mordida, o sangue havia coagulado. Aquela marca era bem visível. Era o sinal de minha desesperada resistência e a única prova de minha presença naquele quarto. Na noite anterior, não me permiti fraqueza nem pânico, como teria feito uma jovem inexperiente. A razão de uma cirurgiã prevaleceu rapidamente. Afastei o lençol com cuidado.
Levantei da cama, recolhendo as roupas espalhadas pelo chão, vesti-me rapidamente. Fui ao banheiro e lavei o rosto com água fria, tentando me recompor ao máximo. Olhando meu pálido reflexo no espelho, eu me dizia que havia sido apenas um incidente fisiológico provocado pela ação de substâncias químicas que não tinha nenhum significado emocional e não mudaria em absoluto minha decisão sobre o divórcio. Ao sair do banheiro, peguei minha bolsa e saí pelo silencioso corredor. Entrando no elevador, fiz imediatamente uma ligação criptografada para Kiko, o dono do Musa e sócio de André responsável pelo sistema de segurança do clube. Com a voz mais calma possível, pedi-lhe que, usando seus direitos de administrador principal, apagasse por completo todas as gravações das câmeras de vigilância do corredor do segundo subsolo e do elevador do hotel do período compreendido entre as 22 da noite anterior e as 5 da manhã de hoje. Kiko, ao receber a ordem, executou imediatamente a operação de exclusão irreversível de dados. Todas as provas de como eu segurando Alexandre subir ao hotel foram apagadas para sempre. 1 hora após minha partida, Alexandre acordou lentamente. Franziu o senho por causa de uma forte dor de cabeça, efeito colateral do estimulante. Massageou suavemente as têmporas, tentando reconstruir os fragmentos de lembrança da noite anterior. Lembrava claramente como o garçom havia jogado algo em sua bebida e como Helena havia o salvado ao derrubar a taça. Mas tudo o que veio depois estava envolto numa espessa neblina. Alexandre sentou-se quando o lençol escorregou. O ar frio do ar-condicionado tocou sua pele nua. Seu olhar percorreu o quarto vazio. A parte dele não havia ninguém. Sua roupa estava espalhada pelo chão e no travesseiro amassado permanecia um leve aroma feminino. Aquele vazio provocou instantaneamente uma forte confusão em sua alma. De repente sentiu uma dor aguda no ombro direito. Alexandre baixou a cabeça e ficou gelado. Em seu ombro havia uma marca de mordida clara e profunda. O sangue já havia coagulado, mas o lugar da mordida ainda estava vermelho e inchado. Correu ao banheiro e parou diante do grande espelho, girando-se para ver melhor o ferimento. No momento em que viu a marca da mordida no espelho, um calafrio percorreu-lhe as costas. A sensação da pele daquela noite o golpeou até o mais fundo. Aquela paixão, aquele cheiro, aquela resistência desesperada e, acima de tudo, aquela perfeita sensação de fusão. Era a mesma sensação que na fatídica noite de 3 anos atrás, aquela noite em que ele, envenenado por seus rivais, acreditou que a mulher que o havia salvado era Cristiane. As pupilas de Alexandre se contraíram bruscamente. Sua respiração se cortou. Durante os últimos 3 anos, havia acreditado firmemente que Cristiane era sua salvadora, a mulher, a quem havia entregado sua noite mais íntima naquele momento caótico. Mas agora, a marca da mordida em seu ombro, como uma chave mestra, abriu de repente a porta para uma verdade enterrada. Alexandre começou a recordar. 3 anos atrás, ao acordar pela manhã, viu Cristiane chorando ao seu lado, mas em seu corpo não havia nenhum rastro de uma noite de paixão nem cansaço. E, o que era mais aterrador, a mulher daquela noite lhe provocava uma sensação inquietantemente familiar. A mesma sensação que Cristiane, mesmo quando eram íntimos, jamais lhe havia provocado. As mãos de Alexandre se agarraram com força à bacia do banheiro. Apertava tanto que os nós dos dedos ficaram brancos. Uma suspeita terrível nasceu e cresceu incontestavelmente na alma do arrogante magnata. Se a mulher de ontem à noite não era Cristiane, quem foi a mulher de 3 anos atrás? Por que aquela estranha coincidência em sentimentos e sensações físicas? Alexandre saiu correndo do banheiro e se vestiu apressadamente. Precisava encontrar Cristiane imediatamente e verificar um fato muito importante. Um fato que poderia destruir todas as suas crenças dos últimos anos. Naquela manhã, tudo o que ocorria no quarto VIP era gravado com o sistema de videovigilância secreto de André. Sentada em meu escritório, observava atentamente a tela do computador, acompanhando cada movimento do meu ex-marido. O Mercedes de Alexandre parou em velocidade perigosa na entrada da clínica. Ele saiu do carro. A camisa amassada não havia sido trocada. Seu rosto estava glacial. Ignorando o cumprimento dos médicos de plantão, Alexandre dirigiu-se a grandes passadas diretamente para a unidade de terapia intensiva. No quarto, Cristiane estava sentada na cama, apoiada nos travesseiros com uma expressão nervosa. Após o fracasso total de sua conspiração com o estimulante, estava na corda bamba. Quando a porta se abriu de repente, sobressaltou-se. Ao ver o esgotado Alexandre, Cristiane desdobrou imediatamente suas habilidades de atriz de primeira classe. Forçou algumas lágrimas,
desceu da cama e, bamboleando, caiu em seus braços. Cristiane abraçou com força a cintura de Alexandre e, soluçando, começou seu hipócrita lamento. Mentiu dizendo que na noite anterior, preocupada, havia escapado do hospital e ido ao Musa procurá-lo. Inventou uma história sobre como o havia esperado a noite toda no frio estacionamento subterrâneo, mas nem sequer havia visto sua sombra. Nas palavras de Cristiane soavam a mágoa e um amor profundo, como correspondia à imagem de lua pura e inocente que tanto havia se esforçado em criar. Alexandre não a abraçou como de costume. Ficou imóvel. Seus olhos longos e amendoados estavam fixos na coroa da cabeça de Cristiane. Neles havia uma fria observação e cálculo. Através da tela, vi claramente a mudança em sua expressão. Não havia engolido aquelas lágrimas de crocodilo. A suspeita havia se enraizado profundamente em sua alma, devolvendo-lhe a aparência de um predador impiedoso do mundo dos negócios. Alexandre sentou suavemente Cristiane de volta na cama. Alegou que sua roupa hospitalar havia se deslocado pelos movimentos bruscos. A grande mão de Alexandre se ergueu e afastou deliberadamente o colarinho de seu pijama folgado. Seu ombro direito e parte da clavícula ficaram completamente expostos sob a brilhante luz dos tubos fluorescentes. Pele impecavelmente branca e lisa. Nenhum rastro de uma noite de paixão, nenhuma mordida, nenhum arranhão. Mas o mais importante, o olhar de Alexandre se deteve por muito tempo no oco do ombro de Cristiane. Absolutamente vazio. Uma vívida lembrança de 3 anos atrás aflorou em sua memória, despedaçando completamente sua vontade. Naquela noite fatídica, quando seu beijo rosou o ombro da mulher desconhecida, lembrava claramente de um pequeno lunar vermelho bem abaixo da clavícula. Esta manhã, no espelho do banheiro do hotel, ao ver novamente a marca da mordida da mulher de ontem à noite, aquele lunar vermelho voltou a saltar com clareza ao seu campo de visão. Mas seu primeiro amor gravado em seu coração, Cristiane Serrano, não tinha essa marca especial. A verdade evidente que se desdobrava diante dele despedaçou o ídolo da lua em seu coração. A grande fraude de 3 anos havia sido desmascarada sem piedade. A verdadeira salvadora havia sido rejeitada por ele, enquanto a impostora havia sido cuidadosamente protegida e até defendida ao preço de um casamento legal. A sensação de ter sido usado e traído fez o peito de Alexandre se agitar pesadamente. Cristiane, sentindo a mudança repentina no humor do homem, arrumou apressado o colarinho e perguntou desconcertada: "O que aconteceu?" Alexandre baixou a mão que pendia no ar e se endireitou lentamente. Olhou para Cristiane como para uma estranha com um olhar glacial que lhe pôs a pele em arrepio. Nenhuma palavra de repreensão, nenhuma acusação. O silêncio aterrorizante de Alexandre foi a sentença de morte mais cruel para a mentirosa. Virou-se decisivamente e saiu, ignorando os gritos desesperados de Cristiane. A porta do quarto se fechou com estrondo, encerrando em 4 paredes as últimas ilusões de poder desta amante hipócrita. Ao sair do hospital, Alexandre ligou imediatamente para seu assistente com um tom de aço. Ordenou que lhe enviassem de imediato os resultados do interrogatório do garçom da noite anterior para o seu e-mail pessoal. Não passaram nem 5 minutos quando soou a notificação. Sentado no carro, Alexandre abriu o arquivo anexo. O detalhado relatório minuto a minuto do Serviço de Segurança do Musa revelou por completo a verdadeira face de Cristiane Serrano. O depoimento do garçom coincidiu plenamente com as provas eletrônicas. Na gravação das câmeras de vigilância, via-se Cristiane se reunindo com ele num café afastado para lhe entregar a droga. Um extrato bancário mostrava que, bem antes do incidente do envenenamento, haviam sido transferidos R$50 mil de uma conta em nome de Cristiane para a conta do garçom traidor. Uma conspiração para engravidar e forçar um casamento. Métodos vis, pisoteando a confiança dos outros. Tudo estava claramente documentado. Alexandre arremessou o telefone com força no banco do passageiro. A fúria extrema e o arrependimento golpearam seu ego. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A que estava no clube ontem à noite, a que corajosamente derrubou a taça envenenada, a que exalava um familiar aroma de amaciante e tinha um lunar vermelho no ombro. Apenas uma pessoa. Helena Lobo, sua esposa legal, que havia recentemente obrigado a assinar os papéis do divórcio. E a mesma mulher que o havia salvado das mãos de seus rivais naquela fatídica noite de 3 anos atrás. Durante 3 anos havia tratado com crueldade sua verdadeira salvadora. E em troca, ela havia recebido apenas fria indiferença e papéis de divórcio. Alexandre arrancou o carro imediatamente.
O Mercedes, cortando o vento, se lançou pela avenida diretamente à clínica, onde trabalhávamos André e eu. Hoje eu estava de plantão no escritório administrativo do departamento de cirurgia. Ao sair do elevador, vi Alexandre esperando no corredor. Seu rosto estava abatido, seus olhos injetados de sangue. Não conseguia manter a calma habitual e, se abalançando, me agarrou com força pelos ombros. Por que não me disse? Por que escondeu a verdade durante 3 anos? A mulher daquela noite era você, não era? Rosnou Alexandre. Em sua voz misturavam-se dor e profundo remorso. Empurrei-o com força e recuei um passo para manter uma distância segura. Cruzei os braços e o olhei com uma expressão fria e indiferente, como a um completo desconhecido. Senhor Aguiar, não seja tão presunçoso, respondi com as palavras mais cruéis. Não lhe disse a verdade simplesmente porque não precisava de sua responsabilidade. 3 anos atrás foi o senhor que se enganou de pessoa e representou sozinho o drama do resgate e do amor. Durante os últimos 3 anos, paguei caro por minha estupidez juvenil. Agora, não nos devemos nada. Minha indiferença deixou Alexandre paralisado. Ele deu um passo à frente, tentando tocar meu rosto, explicar seus erros e sua estupidez. Admitiu que havia sido enganado por Cristiane, que me havia tratado injustamente. Suplicou-me que anulasse os papéis do divórcio e lhe desse uma oportunidade para reparar toda a dor que me havia causado. Sorri. Seu arrependimento tardio não tinha nenhum valor para meu coração gelado. Tirei da bolsa a notificação de admissão à tramitação do cartório de São Paulo e atirei friamente no seu peito. Todos os procedimentos legais já foram completados pelo meu advogado. Nos vemos no cartório na segunda-feira, às 9 da manhã, para a sentença oficial de divórcio. E não se agarre a mim com esse arrependimento hipócrita. Adrá. Helena Lobo não tem interesse em recolher lixo descartado. Dito isso, virei-me decisivamente. Entrei no meu escritório e fechei a porta com uma batida. A fechadura fez um clique frio, separando-me para sempre do sofrimento do mundo exterior e do olhar desesperado de Alexandre. A verdade havia sido revelada. Todos os pontos sobre os is estavam postos. A partir daquele momento, rompia oficialmente todos os laços com aquele homem horrível e estava pronta para começar uma vida nova, livre e digna. A porta do quarto VIP se fechou com um estrondo. O som seco do impacto foi como uma martelada sobre a última esperança de Cristiane Serrano. Ela ficou sentada na cama, atordoada, com o olhar perdido no vazio. A máscara perfeita que havia construído com tanto esmero durante os últimos 3 anos havia sido arrancada sem piedade. Alexandre sabia tudo. Que ela não era sua salvadora. Que havia tramado a conspiração do envenenamento e sua natureza cobiçosa e vil oculta por trás de uma aparência frágil. Um terror extremo oprimiu os pulmões de Cristiane. Sabia perfeitamente o quão impiedoso Alexandre era no mundo dos negócios. Se descobrisse que havia sido traído e usado, a vingança seria inimaginavelmente terrível. Ela não apenas havia perdido a oportunidade de entrar na família do magnata, nem sequer tinha certeza de que poderia conservar sua vida. O pânico extremo provocou uma superestimulação do sistema nervoso simpático. O já debilitado coração de Cristiane começou a se rebelar. O pulso se disparou a níveis críticos. Uma dor aguda no peito a fez dobrar-se ao meio, agarrou o lado esquerdo do peito. A respiração ficou presa em sua garganta. O sangue estagnado nos ventrículos não chegava ao corpo, começava a refluir para os pulmões. Os efeitos colaterais do estimulante não testado que havia tomado em segredo na noite anterior explodiram agora, destruindo as últimas e fracas centelhas de vida. Cristiane, como um peixe fora d'água, abria a boca, bocejando. Seu rosto ficou rapidamente cianótico. Estendeu a mão para pressionar o botão de chamada da enfermeira na cabeceira da cama, mas sua mão debilitada escorregou e caiu languidamente sobre o colchão branco. Naquele momento, o sistema de monitorização cardíaca registrou automaticamente que os sinais vitais haviam superado o nível crítico. Um alarme penetrante e contínuo rompeu o silêncio do corredor do hospital. Vitor Ramos e a equipe de enfermeiras de plantão irromperam imediatamente no quarto. Dentro havia caos. Cristiane, em estado de choque cardiogênico grave, havia perdido os sentidos e espumava pela boca. Vitor ordenou rapidamente que administrassem uma alta dose de cardiotônico e realizassem uma desfibrilação imediata. 2 eletrodos metálicos foram pressionados contra seu peito e uma descarga de 200 joules atravessou seu corpo convulso. Uma atmosfera tensa envolveu o quarto.
A vida desta mulher hipócrita se media da maneira mais cruel em segundos. Ao mesmo tempo, Alexandre, após nosso altercado, acabara de abandonar a administração do departamento de cirurgia com passos pesados. Minha atitude fria e meu olhar glacial foram para ele como uma sentença perpétua que despedaçou todas as suas esperanças de reconciliação. Desabou no assento do Mercedes estacionado no pátio do hospital e cobriu o rosto com as mãos. Seu assistente de pé junto ao carro não se atreveu a incomodar o chefe destroçado. De repente, o telefone de Alexandre tocou estridentemente. Na tela apareceu o número da Clínica Internacional. Alexandre atendeu. A voz de Vitor Ramos estava muito alarmada. Informou que a insuficiência cardíaca de Cristiane Serrano, devido a um forte choque psicológico e a uma toxina desconhecida no sangue, havia entrado em fase terminal. As medidas de reanimação atuais só podiam manter um batimento artificial por mais 12 horas. Se não fosse realizada uma operação de substituição valvar e lavagem ventricular, naquela mesma noite a paciente morreria inevitavelmente. Vitor Ramos sublinhou com voz impotente que a única pessoa capaz de realizar esta operação mortalmente perigosa era Adra. Alexandre desligou o telefone e ficou olhando para a garoa pela janela, com o olhar perdido. A mulher que jazia na cama do hospital aguardando a morte era que o havia enganado, pisoteado sua confiança e destruído indiretamente seu casamento legal. Racionalmente, entendia que ela merecia pagar um alto preço por seus terríveis pecados. A raiva e o asco de Alexandre por Cristiane não haviam diminuído em absoluto, mas à beira da vida e da morte, o instinto de um homem que a havia conhecido por muito tempo não lhe permitia ficar de braços cruzados e ver uma vida se extinguir. Alexandre decidiu que chamasse Adra, e desta vez seria o ponto final definitivo em todas as suas relações com Cristiane. Ela seria curada, teria sua vida de volta e depois cada um seguiria seu caminho e ele apagaria para sempre o nome de Cristiane Serrano de sua vida. Alexandre abriu a porta do carro e correu de volta ao saguão do hospital. Ignorando as tentativas da segurança em detê-lo, dirigiu-se diretamente ao escritório do diretor para ver André. Com todo seu desespero, Alexandre exigiu que André entrasse em contato imediatamente com Adra e ativasse a cláusula do contrato sobre uma operação de urgência. O desespero e a impotência do poderoso magnata se liam em sua respiração entrecortada e nas gotas de suor em sua testa. Estava tentando com todas as forças recolher os pedaços que ele mesmo havia criado com sua estupidez. Através da janela de um restaurante francês no 50º andar de um arranha-céu, a cidade noturna brilhava com as luzes dos postes e os letreiros de neon. Jantava com André e vários amigos próximos dos círculos médicos. O ambiente à mesa era muito descontraído, caloroso e cheio de risos. Brindamos com taças de um caro vinho, tinto pelo meu retorno oficial por futuros grandes projetos científicos. Ao me libertar do peso da família Guiar, minha alma se sentia mais leve, mais aguçada e mais livre do que nunca. Cortei um pedaço de filé mignon de primeira qualidade e o levei à boca, saboreando o sabor tenro que se desmanchava perfeitamente na língua. Naquele momento, o telefone pessoal de André, que estava sobre a mesa, vibrou com força, rompendo o ritmo da suave música de jazz. Na tela apareceu uma chamada de emergência do hospital. André franziu o senho, deixou a taça, desculpou-se com todos e pressionou o botão de atender. Por comodidade do trabalho à distância e porque todos os presentes eram médicos, André tinha o hábito de colocar no viva voz as ligações do serviço de plantão. Graças a isso, tudo que foi dito do outro lado da linha foi claramente audível para mim e para os demais à mesa. A voz grave e rouca de Alexandre, cheia de extrema confusão e pressa, ressoou pelos alto-falantes. Ele não falou através do médico de plantão, pegou o telefone ele mesmo. Alexandre quase gritava tão alto que vários comensais das mesas vizinhas se viraram. Exigia que André, por qualquer meio, entrasse em contato imediatamente com Adra. Descreveu o estado crítico de Cristiane. Suplicou que um centro cirúrgico estéril fosse preparado no hospital e prometeu cumprir qualquer condição financeira. Pressionou todas as alavancas possíveis, desde a ética médica até as cláusulas já assinadas do contrato, tentando obrigar Adra a aparecer, pegar um bisturi e salvar uma pessoa. A mesa fez-se um silêncio absoluto instantâneo. André me olhou.
Em seu olhar, havia a espera de uma decisão final. Os outros médicos, compreendendo a complexidade da situação e a identidade de quem ligava, não se atreveram a dizer uma palavra. Deixei lentamente a faca e o garfo no prato e me enxuguei delicadamente os lábios com um guardanapo de seda. A voz desesperada de Alexandre, que saía do pequeno telefone, não provocou no meu coração a menor agitação. Agora, para mim, tanto Cristiane quanto Alexandre eram apenas nomes sem importância. Pessoas cheias de pecado, mentira e traição. Pessoas que não mereciam nem a misericórdia de um médico, nem a compaixão. Estendi a mão e aproximei o telefone de André. Não usei o distorcedor de voz como quando interpretava o papel da Drá. E, com minha própria voz, muito familiar, mas cheia de uma fria determinação, a agudeza e a clareza de uma cirurgiã, pronunciei claramente no microfone: Senhora Aguiar, não precisa gritar. O relatório do eletrocardiograma da senhora Serrano acaba de ser encaminhado automaticamente ao meu servidor. Ela mesma se administrou um potente neuro e cardioestimulante proibido no mercado. Essa toxina destruiu por completo a estrutura das válvulas e causou uma necrose miocárdica irreversível. Agora mesmo, nem mesmo Deus, para não falar da Drá, e poderia salvar essa vida que se apaga. A operação não mais se enquadra nas indicações médicas e não pode ser realizada. Do outro lado da linha fez-se um silêncio repentino. Até a respiração agitada de Alexandre cessou. Finalmente, a verdade se revelava da maneira mais cruel e direta. A lendária Drá. E não era outra senão Helena Lobo, a mesma esposa que havia acabado de pisotear sem piedade. Esse golpe psicológico para Alexandre devia ter sido muito mais terrível do que quando soube da conspiração de envenenamento de Cristiane. Não lhe dei a oportunidade de continuar suplicando. Informei-o claramente de que rescindir o contrato por descumprimento por parte da paciente, que ao se administrar voluntariamente fármacos proibidos, havia frustrado o plano de tratamento. O depósito de R$1 milhão seria devolvido na manhã seguinte, e aquele coração podre era o preço mais alto que a senhora Serrano devia pagar por sua cobiça e baixeza. Pressionei decisivamente o dedo sobre o botão vermelho para encerrar a chamada. A tela do telefone se apagou, cortando para sempre todos os fios pegajosos com um passado sujo, todos os rancores e o amor. Devolvi o telefone a André. Sorri amplamente e levantei minha taça bem alto. Todos à mesa entenderam meu gesto e brindaram em uníssono, produzindo um som limpo e alegre. O luxuoso jantar continuou numa atmosfera de alegria. Na segunda-feira, exatamente às 9 da manhã, os raios do sol iluminavam os degraus de mármore do cartório de registro civil de São Paulo. Eu, vestida com um elegante terno branco, sob medida apareci com passo seguro no saguão. Alexandre já estava lá esperando. Seu rosto estava terrivelmente abatido. Havia olheiras escuras sob seus olhos, a barba por fazer e o olhar completamente vazio. A noite anterior certamente havia sido para ele o pior dos infernos. Não me interessava se Cristiane se agarrava à vida numa cama de hospital ou se já havia morrido. Ignorei por completo o profundo remorso que se lia no rosto de Alexandre. Passei por seu lado e me dirigi diretamente à sala de audiências. Sob a rígida supervisão do tabelião, 2 assinaturas decididas foram estampadas em uma folha de papel em preto e branco. Um carimbo vermelho caiu com uma batida forte sobre o documento. O casamento de 3 anos doloroso e semelhante a uma farsa havia terminado oficial e definitivamente. Ao sair do edifício do cartório, levantei a cabeça bem alto, encontrando meu deslumbrante e livre céu de São Paulo. Às minhas costas, deixei um homem que pelo resto de sua vida carregaria o peso da culpa, vivendo na autoflagelação e no arrependimento.